A paz do Senhor Jesus, minhas amadas irmãs. O tema da nossa meditação de hoje é Alegrai-vos na esperança. Nós vamos ler Romanos 12, versículo 12. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, escreve estas maravilhosas palavras. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Perseverai na oração. Essas palavras do Espírito Santo de Deus são muito apropriadas para os dias em que estamos vivendo. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Sede pacientes na tribulação. Precisamos nos lembrar disso. Precisamos ser pacientes, perseverantes nos momentos de tribulação. Às vezes passamos por uma prova, situação difícil, e mal aquela situação passa, já surge outra e mais outra. Muitos estão vivendo essas situações assim nestes dias, mas nós precisamos ter paciência, ter perseverança. Perseverança e paciência são duas palavras diferentes, mas elas andam juntas. Nós precisamos perseverar, exercitar a nossa paciência, porque a tribulação vai ter seu fim, vai passar, tudo isso vai passar, e um dia estaremos para sempre com o Senhor. Perseverai em oração. Tiago, em sua carta, no capítulo 5, versículo 14, Tiago diz assim, também inspirado pelo Espírito Santo de Deus: está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. É muito precioso, irmãs, como a palavra de Deus nos instrui e nos orienta para cada situação que nós vivemos. Se estamos aflitos, atribulados, o que nós vamos fazer? Lamentar? Reclamar? Não. Orar. Vamos orar. Vamos colocar diante do Senhor toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação. É isso que o apóstolo escreveu, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Está alguém feliz? O que eu vou fazer? Eu vou cantar louvores, eu vou agradecer, eu vou louvar a Deus. Eu não vou fazer outra coisa, é glorificar o nome do Senhor. E, voltando à parte inicial do versículo, que é o tema da nossa meditação de hoje, alegrai-vos na esperança. Agora, essa esperança é em quê? Esperança ou em quem? Alegrar-se porque nós vamos ficar imaginando que vai dar tudo certo, que as coisas vão acontecer da forma como que nós entendemos, da forma como nós queremos, que tudo vai dar certo como nós planejamos. Nós precisamos entender, em primeiro lugar, que essa esperança está ligada a Deus. Alegrai-vos na esperança. Que esperança? Uma esperança que está ligada a Deus Pai e ao Senhor Jesus Cristo. O nosso Deus é um Deus de esperança, de misericórdia, de amor. A palavra de Deus nos diz isso. Podemos ter uma firme esperança em Deus, porque nós sabemos que Deus é bom, tem prazer em cuidar de nós, porque nele há poder para vencer todas as situações da nossa vida. Deus é sábio para nos conduzir, para nos instruir. Deus não nos abandona nunca. Deus está sempre ao nosso lado, ainda que nós não venhamos senti-lo. Mas nós sabemos pela fé que Ele está ao nosso lado. E podemos ter esperança em Jesus Cristo, porque Ele é a nossa salvação. É o Senhor Jesus que nos conduz ao Pai, que nos conduz ao acesso ao Pai. Nós temos assegurado, sim, um final feliz, o final projetado por Deus para nós. Em Cristo, nós vencemos todo o pecado. Essa é uma grande esperança que se concretizou em Cristo. Em Cristo venceremos a morte e ressuscitaremos com Ele. E, de certo modo, isso já é realidade na nossa vida, porque nós já podemos desfrutar das virtudes eternas, dos poderes celestiais, da atmosfera celestial em nós, pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. Cristo em nós é a esperança da glória, de que teremos corpos incorruptíveis, não mais sujeitos ao pecado, não mais sujeitos a dores, a enfermidades, a tristezas.
e de que estaremos para sempre com Ele. Cristo é a esperança da glória, a esperança de que somos participantes da natureza divina, porque somos nova criatura, somos filhos de Deus, selados pelo Espírito Santo de Deus. Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, aos Colossenses, aos Coríntios, aos Efésios, ele muitas vezes menciona a esperança juntamente com a fé e o amor. Vamos ver isso em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículos 2 e 3. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, escreve assim: Sempre damos graças a Deus por vós, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Interessante que Paulo achou esses três elementos, essas três virtudes no meio da igreja de Tessalônica. E também ele menciona da mesma forma em Colossenses, e são elementos fundamentais para a igreja e para cada um de nós em particular, para sermos vencedores neste mundo, para que a igreja vença neste mundo. Então Paulo, ele falou, olha, damos graças a Deus, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé. A fé está ligada à esperança, fé, esperança e amor. Então aqueles irmãos, aquela igreja tinha uma fé operosa, uma fé que produz frutos, uma fé que agrada a Deus, que vence o mundo. Lembramos-nos que a fé é a certeza das coisas que se esperam, é o firme fundamento das coisas que esperamos. A fé e a esperança, elas estão ligadas. Para termos esperança, precisamos ter fé, porque a fé é a certeza das coisas que se esperam. Eu tenho esperança em Deus, porque eu tenho fé em Deus e creio que Ele recompensa os que nele esperam, os que nele se refugiam. A nossa esperança em Deus nunca será frustrada. Aqueles irmãos também tinham o amor, o trabalho do amor. Paulo lembrava do trabalho do amor. Aqueles irmãos eram uma igreja que tinha amor uns pelos outros, se ajudavam uns aos outros, cuidavam uns dos outros. Um amor também que proclamava as boas novas de salvação para os perdidos. Irmãos, irmãs, nós precisamos disso nesses dias, estar nos apoiando uns aos outros, nos ajudando uns aos outros, trazendo uma palavra de conforto. Às vezes, em determinado momento, um está mais fraco, está mais angustiado. Vem o outro irmão, a outra irmã e fortalece, traz uma palavra de ânimo. Depois, aquela outra irmã que fortaleceu vai estar passando por um momento de necessidade, de fraqueza, e vai ouvir uma palavra de conforto e de consolo de um outro irmão. Isso é a obra do amor, isso é o trabalho do amor. O trabalho do amor também envolve o anúncio das boas novas de salvação para os perdidos. E essa igreja também que espera em Deus, ela espera em Deus com paciência. Ele fala da paciência da esperança. Nós precisamos esperar em Deus, ter esperança em Deus, com paciência, com perseverança. Paulo também, ainda escrevendo aos Tessalonicenses, ainda na primeira carta, no capítulo 5, versículo 8, olha só que interessante o que ele fala. Ele fala assim, mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Paulo fala aqui da couraça e do capacete, que são elementos de proteção para a preservação da vida no corpo. Os órgãos vitais do tórax são protegidos pela couraça. É interessante que Paulo fala que essa couraça é da fé e do amor. Então, nós precisamos proteger o nosso coração. E precisamos, então, para proteger o nosso coração, estar firmes na fé em Jesus Cristo, nosso Salvador, não deixando em nenhum momento que algum espírito
espírito de incredulidade venha nos tirar da nossa devoção e confiança em Deus. Também precisamos proteger a nossa vida, o nosso coração, com o amor, recebendo o amor de Deus, confiando nesse amor que Deus tem por nós e também amando os nossos irmãos, amando os perdidos, porque nós sabemos que o amor, ele tudo aperfeiçoa. O amor nos impede de pecar contra Deus e contra os nossos irmãos. E tendo por capacete a esperança da salvação. O capacete protege a nossa cabeça, a nossa mente, os nossos pensamentos. Os nossos conflitos, temores estão na nossa mente. Quantos pensamentos perturbadores vêm à nossa mente? Pensamentos que nos afligem, nos falam entristecer. E como que nós vamos estar protegidos desses pensamentos, dessas informações que vêm e que nos perturbam? Nós precisamos usar o capacete da esperança da salvação. A esperança de que Deus está conosco, de que Deus tem o melhor para nós, de que nós somos salvos em Cristo Jesus, que nós não pertencemos a este mundo. Deus está cuidando de nós. E também nós precisamos trazer à nossa mente a palavra de Deus, a palavra de salvação do nosso Deus. Isso vai nos acalmar, vai nos fortalecer, nos animar. A situação pode estar difícil, mas Deus está cuidando de tudo. Deus vai nos orientar, nos ajudar. Isso são palavras de esperança, trazer à memória o que pode dar esperança. Se ficarmos só ouvindo, amadas, o que o mundo tem a dizer, não conseguiremos proteger nem o nosso coração, nem a nossa mente. Mas se estivermos revestidos com a couraça da fé e do amor, a fé firme no Senhor Jesus Cristo, na nossa salvação em Cristo que nos conduz ao Pai, e o amor firme, seguros do amor de Deus e amando-nos uns aos outros, e com esse capacete da esperança da salvação, sabendo que o Evangelho são boas novas para nós, nós estaremos firmes e seguros para vivermos os desafios que se nos apresentam nestes dias de finais de tempos. Nós lemos também na carta aos Hebreus uma outra passagem maravilhosa que nos fala de esperança. O autor de Hebreus, também inspirado pelo Espírito Santo de Deus, no capítulo 6, nos versículos 18 a 20, está escrito assim: para que, por duas coisas imutáveis, das quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Há dois aspectos aqui da esperança. Primeiro, a esperança como um refúgio. O nosso abrigo está em reter a esperança proposta. Nós estaremos protegidas à sombra do Onipotente, retendo a esperança da salvação, do nosso encontro com o Senhor, do cuidado com o Senhor. Isso é um refúgio maravilhoso que traz paz à nossa alma. A esperança de que um dia estaremos com o Senhor e de que hoje o Senhor já cuida de nós, nos ama, nos protege. E lembrando de tudo que a palavra tem nos mostrado, que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. O Senhor está sob o controle de toda a situação da nossa vida. Este é um aspecto. A esperança é refúgio. E também a esperança é âncora para a nossa alma. A âncora ali na embarcação, no navio, o navio fica ali parado, a onda vem de um lado, o navio se movimenta de um lado para o outro, mas ele não sai à deriva, porque a âncora faz com que ele fique ali. E assim é com a nossa alma. Muitas vezes as nossas emoções nos conduzem para um lado, nos conduzem para o outro.
Mas se nós temos a esperança vai nos manter firmes. Ela vai ser âncora para nossa alma, ainda que eu me entristeça, me angustie, mas a esperança vai me trazer de volta. A esperança em Deus, em Jesus, na sua palavra, naquilo que Deus tem preparado para nós. Aí a minha mente pode um momento ou outro ficar preocupada, perturbada, mas a esperança vem e me traz de volta. Então a esperança, ela é refúgio, mas ela é também âncora para a nossa alma. E essa esperança nos leva ao interior do véu, ou seja, à presença de Deus. O Senhor Jesus abriu esse novo e vivo caminho, que é nos chegar à própria presença de Deus. E em Cristo nós temos essa esperança de que um dia nós estaremos face a face com o Senhor, o nosso Deus. Estaremos na presença de Deus mesmo, assim como o Senhor Jesus está lá, assentado à destra de Deus. Um dia nós estaremos ali com o Senhor. Então, irmãs, minhas amadas, precisamos nos alegrar na esperança. Tudo vai passar, este mundo com a sua aparência, ele vai passar. Mas um dia nós estaremos reinando com o nosso Salvador em glória eterna, em alegria eterna. E só relembrando mais alguns versículos para a gente concluir essa mensagem. O que acontece com aqueles que esperam no Senhor? Aqueles que têm esperança em Deus, em Jesus Cristo. Isaías, no versículo 40, nós conhecemos muito bem essa passagem. Versículos 28 a 31, fala assim: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Esse é o Deus em quem nós esperamos. Ele não se cansa, não fica exausto. Sua sabedoria é infinita. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. E o Senhor tem feito isso conosco, tem nos fortalecido quando estamos cansadas mesmo, cansadas fisicamente, as nossas emoções exauridas, e o Senhor vem e nos fortalece. O Senhor vem e renova o nosso vigor. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas os que esperam no Senhor, o que significa esperar no Senhor? É ter esperança em Deus. Então, às vezes, há situações em que até os que são jovens se cansam, ficam exaustos, tropeçam, caem, se desesperam. Mas nós que temos esperança no Senhor, o Senhor nos renova as forças. Os que esperam no Senhor, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam bem alto como águias. Correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. O Senhor nos faz voar como águias, nos faz ver as situações do ponto de vista de Deus, do ponto de vista eterno, e isso nos acalma. Os que esperam no Senhor continuam a caminhada, continuam correndo, continuam andando, não se cansam porque são renovados por Deus. Ainda que há momentos em que as forças se exaurem, mas Deus os revigora, os fortalece. Alegrai-vos na esperança. Romanos 12:12. Sede pacientes na tribulação, precisamos ser, e perseverai na oração. Agora, para encerrar essa mensagem, eu faço das palavras de Paulo as minhas palavras. Quando Paulo escreve ali aos Tessalonicenses, na segunda carta, no capítulo 2, versículos 16 e 17. E o próprio nosso, é o meu desejo, como foi o desejo de Paulo, é o desejo do Espírito Santo de Deus, que o próprio Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação
e uma boa esperança, que Jesus mesmo, que o Pai mesmo, console os nossos corações e nos confirme em toda a boa palavra e obra. Amém, queridas? Que possamos nos alegrar na esperança e sermos pacientes na tribulação, nas tribulações, e perseverarmos em oração, orando pelas nossas necessidades, pelas necessidades dos nossos irmãos. Deus tem algo maravilhoso para nós. E já nesta vida podemos desfrutar das bênçãos de Deus. Podemos conhecer Deus, conhecer o Senhor Jesus Cristo e vermos o seu poder verdadeiramente agindo na nossa vida quando nós somos fortalecidos, quando estamos exauridas, cansadas, e o Senhor vem, pela sua palavra, nos renova e nos traz uma esperança eterna. Que assim seja conosco. A paz do Senhor Jesus, minhas queridas irmãs.